Essa semana, como se sabe, começou movimentada em Brasília. Teve a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma queda que já era esperada. Depois veio a saída súbita do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que provocou grandes especulações, e na sequência foram anunciadas oficialmente mudanças em 6 ministérios. Movimentações em Brasília que certamente surpreenderam os 3 poderes. E para analisar todas essas situações e possivelmente as consequências desta instabilidade política, a gente conversa agora com o sociólogo e analista político Felipe Ramos, nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Felipe, o capítulo mais recente das mudanças anunciadas esta semana é a debandada geral aí dos comandantes das Forças Armadas, num claro sinal de reação à tentativa do governo Bolsonaro de politização dos quartéis. A gente corre algum risco de golpe por parte do governo Bolsonaro? Como é que você avalia o atual momento político brasileiro, Felipe? Como você bem começou, Jefferson, há uma instabilidade muito grave no país, né? O risco de golpe, né, o risco na ameaça democrática, sempre paira quando uma instabilidade muito grave, né, ronda o sistema político de qualquer país. Então, a gente não pode, a priori, descartar, né, essa possibilidade, seria irresponsável, né, que as principais decisores, as principais instituições do país não levam em conta esse cenário, né, que a gente chama de um cenário possível. Eu não considero que é o mais viável, mais provável, mas é um cenário que deve ser levado em conta porque há muita coisa em jogo, muita coisa que a gente tem que preservar. Mas o que é preciso entender, né, e você mencionou a queda primeiro do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já era uma queda esperada, e ele aumenta no final, na sua saída, né, o conflito com o Senado, com a senadora Cátia Abreu, e em seguida vem essa maior crise das Forças Armadas desde 1977, né, com a saída do ministro da Defesa, dos 3 comandantes das 3 forças, né. Isso tudo gera um caldo, como você mencionou, muito negativo em Brasília. Eu menciono o seguinte, para a minha pesquisa sobre o governo Bolsonaro, eu sempre digo que o governo Bolsonaro é um governo que busca a crise, né? Em geral, quando a gente se trata de política, os líderes políticos não gostam de crise. As crises eventualmente acontecem, aquelas que não estão, né, sob o controle, não são de responsabilidade direta do líder político, e o líder político tenta resolver as crises quando elas aparecem. O governo Bolsonaro age um pouco diferente, né? A crise contínua, que eu chamo de crise constitucional, intencional e continuada, é o próprio modo de governar, a própria governabilidade do presidente Bolsonaro. Então, ele tem uma briga com o presidente da Câmara. Quando isso se resolve, vai se arrefecendo, aí busca-se outra briga com o STF. Quando isso se arrefece, se resolve, busca-se uma briga com o governo de um estado, com o governador Dória, com o governador Rui Costa, etc, etc. Então, esse modo de estar sempre em crise é o modo em que o presidente Bolsonaro consegue colocar a sua agenda, né? A sua agenda que em grande medida é ideológica. Felipe. E aí outro ponto, pode falar. Felipe, imaginando essa possibilidade, uma possibilidade de um golpe ou de algum movimento que coloque em xeque a democracia brasileira, é difícil imaginar que a sociedade civil fique apática numa situação como essa. Quais consequências você vislumbra a partir de um possível gesto mais radical por parte do governo? Então, o grande dilema aí é a pandemia, né? Não é o momento, por exemplo, né, de sair nas ruas, né, em manifestações como a sociedade civil costuma fazer para mostrar o seu descontentamento, né? Pelo contrário, né, nessa conjuntura, quem tem ido às ruas é justamente a base apoiadora do presidente, porque parte dela nega, né, a própria gravidade da crise, da pandemia, da crise de saúde pública, e desafia normas básicas, né, de enfrentamento à pandemia, como o uso de máscara e evitar aglomeração, né? Então, isso já gera uma vantagem aos apoiadores do presidente. Inclusive, Jefferson, hoje é uma data marcante, né, que é o 31 de março, que é a data que essa base considera o aniversário, né, do que eles chamam da Revolução de 64 e outros setores vão chamar do golpe de 1964.
né? Então, hoje nós vamos ver, por exemplo, se essa base mais radicalizada, mais ideológica, mais extremista dos apoiadores do presidente irá ocupar as ruas, né? E o tamanho dessa ocupação e o modo de fazer isso, inclusive colocando a Bahia no cenário nacional, né, devido à trágica morte, né, do soldado da PM ali na região do Farol da Barra, e isso foi politizado, né, para se transformar em algo, né, contra a ordem hierárquica, a obediência à hierarquia nas forças armadas e policiais, o que é algo também extremamente grave, porque coloca a insubordinação, né, o amotinamento como horizonte de possibilidade do dia de hoje. Felipe, você acredita que essas mudanças da última segunda-feira no governo de Jair Bolsonaro e que acabaram também tendo repercussão ontem com a saída dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica representam algum tipo de mudança de postura do governo ou apenas uma reafirmação dos valores que já eram compartilhados pela estrutura de Bolsonaro e do bolsonarismo? O que me parece que ocorreu, essas coisas a gente vai saber ao longo do tempo, porque quando há essas grandes movimentações políticas de bastidores, as informações são muito desencontradas, né, no desenrolar dos acontecimentos. Mas o que parece que ocorreu em Brasília, com as informações que nós temos até o momento, é que houve um movimento concreto do presidente de passar por cima da autoridade dos governadores. Inclusive houve uma proposta da base bolsonarista ontem no Congresso, né, a partir do PL, projeto de lei, que reduziria os poderes dos governadores, ou concentraria os poderes do presidente em relação à pandemia, né? O presidente considera que os governadores não têm o direito, né, de fazer o lockdown, o toque de recolher, ele quer reabrir o comércio, e estamos na fase mais mortal da pandemia. Então, houve um movimento de redução desses poderes dos governadores e dos prefeitos, o que quebra o pacto federativo, né, que é a relação entre o governo federal, municípios e estados. Além disso, houve a movimentação dos bastidores, que o presidente parece que cogitou um estado de sítio, né, ou uma forma de usar a Constituição no seu limite, né, para concentrar também poderes no presidente. E é isso que aparentemente gerou a resposta tanto do ministro da Defesa, que se recusou à politização das Forças Armadas, quanto os comandantes que saíram em solidariedade ao ministro da Defesa. Então, nesse momento que a gente, por mais contraditório que soe, as Forças Armadas foram, nesses últimos dias, aí, um bastião de defesa da Constituição e da ordem democrática brasileira. E eu digo contradição porque a democracia é justamente a tutela civil sobre os militares, e não a tutela dos militares sobre os civis, né? Então, a democracia tem que estar acima, a liderança civil deve ser independente e acima dos militares. Mas os militares agiram de uma forma responsável, não cedendo à pressão do presidente pela politização da força. Então, acho que é uma derrota pontual do presidente, mas o presidente vai usar o dia de hoje, sua base bolsonarista, para tentar reverter isso com manifestações simbólicas em comemoração ao golpe de 64. Felipe, você acredita, voltando para a primeira mudança, que foi a do Ernesto Araújo, que era inclusive uma mudança até esperada e que tem um impacto direto nas relações internacionais do Brasil, a partir da saída de um núcleo olavista, ou pelo menos de um representante olavista, de um núcleo muito forte ideológico que estava no Itamaraty. Isso permite o Brasil distensionar relações com outros países, ou esse processo vai ser lento e gradual devido ao enorme tempo em que o país optou por uma política que vai de encontro ao histórico do próprio Itamaraty? Com certeza, Fernando, vai ser lenta e gradual. O estrago que foi feito na imagem internacional do Brasil é gigante, e inclusive devido a essa movimentação de ontem das Forças Armadas, né? Eu estava lendo agora pela manhã os jornais internacionais, o Wall Street Journal e o New York Times, e nos dois está a notícia sobre a demissão dos generais e uma preocupação internacional sobre a democracia brasileira. Algo que está também no próprio relatório do Departamento de Estado, que foi entregue ontem, né, ao presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que menciona a deterioração
democrática no Brasil e o risco à liberdade de imprensa. Então, essa imagem, né, está realmente desgastada e é atrelada ao governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo, como indivíduo, ele era relativamente desconhecido no cenário internacional, né? Então, a imagem é a do presidente Bolsonaro. O novo ministro das Relações Exteriores aí que assume, ele vem, vamos dizer assim, dos setores mais baixos do Itamaraty. Não é um embaixador muito conhecido, né, pela sociedade, não é uma pessoa que tem uma projeção dentro do Itamaraty. É considerado, sempre trabalhou muito no cerimonial do Itamaraty, que é uma função menos política. Então, há certa incógnita sobre, né, quem é o embaixador na função de ministro, é uma função política. Espera-se que ele reduza um pouco as tensões que o Itamaraty buscou ativamente construir ao longo da gestão do Ernesto Araújo, com parceiros importantes do Brasil, né, como China, como Rússia, como Índia, e que são parceiros, inclusive, que são os principais fornecedores de vacina no mundo hoje, né, para combater a Covid-19. Então, a nova gestão vai ter muita dificuldade, né, mesmo que ela queira, né, de reconstruir a imagem internacional do Brasil, e é uma dúvida se ela vai querer fazer isso. E, por final, o núcleo ideológico olavista, se teve essa queda, e se teve também um leve balanço com o caso do Felipe Martins, né, que foi assessor internacional que supostamente fez um gesto supremacista no Senado Federal. Então, isso colocou um pouco esses líderes olavistas, né, em recuo tático, mas é preciso lembrar que o próprio presidente da República e o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro também são extremamente ativos dessa mesma linha ideológica. Portanto, essa linha ideológica geral não deve mudar. Felipe, para a gente encerrar, o governo Bolsonaro, por mais que tenha apoio de grande parte da população brasileira, é um governo controverso, não é? É um governo polêmico. Tem aí figuras no seu primeiro escalão que colocam em xeque a imagem do próprio país. Colocou agora o Brasil meio que isolado na comunidade internacional por conta disso tudo que a gente já está discutindo desde o início desse nosso papo. Qual é a leitura que você faz dessa postura do governo Bolsonaro? Você acha que tem um pouco de amadorismo aí? Ou é, de fato, mera opção ideológica que a gente pode encontrar nesse governo? Jefferson, as duas opções eu acho que são corretas, respondem parcialmente a pergunta, né? Por um lado, há uma questão ideológica que é muito forte, né? E o presidente Jair Bolsonaro não pode ser acusado de ter mentido, né? Porque ele fez a campanha em cima dessa pauta ideológica e a carreira dele, dos 30 anos no Congresso Nacional, sempre foi pautado nessas mesmas questões. Então, isso é muito forte, é muito genuíno, isso é muito autêntico do presidente, né? O que é mais forte nele é justamente, né, essa ideologia contra as elites, contra as instituições, contra a democracia, contra a Constituição. Isso, ele fez a carreira em cima disso, né, e continuou defendendo na eleição e ao longo do seu mandato. Então, isso é muito forte. Por outro lado, o governo tem problemas de gestão técnica, né? Há áreas em que ele consegue se sair um pouco melhor, né, como o Ministério da Agricultura, no Ministério da Infraestrutura, mas em outras áreas, inclusive na gestão da pandemia, né, há um bate-cabeça, há um desencontro de informações e de ordens muito grande, né, há um vai e vem, né, eu chamo, inclusive, em um artigo, isso de moonwalking, que é aquela dança do Michael Jackson, né, que andava para trás. Sim. Ele anda um pouco para frente, mas depois fica andando para trás, ele recua, ele não sabe muito bem o que quer. Então, uma mistura de falta de competência técnica com ultra-ideologização e postos chaves do governo leva ao que a gente tem visto, né? Um governo que não tem uma noção clara, ele acaba... mas ele é muito bom, vamos dizer assim, o Bolsonaro, ele é muito hábil na gestão política dos seus interesses de enfrentamento. Ele é bom no enfrentamento. Inclusive, ele tem o apoio do Centrão, que a gente não pode esquecer, né? Ele conseguiu eleger o presidente da Câmara, que tem uma relação conflituosa, mas o impeachment, por exemplo, não é uma probabilidade muito alta de ocorrer, né? Porque o presidente tem quase 30% de aprovação, tem uma boa relação com o Congresso, uma relação com o Congresso melhor do que a presidente Dilma tinha, né? Então, o impeachment, por enquanto, não está no cenário político. Até golpe está no cenário e o impeachment não.
Felipe, um prazer falar com você, sempre muito bom. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Felipe Ramos, sociólogo e analista político. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jeff. Bom dia. É mais um bate-papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h48 na Tarde FM.